Olá, bom dia. Queremos dar as boas-vindas a todos, a Igreja amada do Senhor, nesta manhã. Queremos exaltar o nome do Senhor pela a vida. Assim diz a Escritura, nós estamos vivos por causa das misericórdias do Senhor, que se renova a cada manhã, e as misericórdias do Senhor não têm fim. Toda honra, toda glória é ao Senhor Deus, que nos dá a vida em Cristo Jesus. Vamos celebrar, vamos agradecer. Aproveite esse dia com a sua família, com o tempo que você tem. Separe aí o momento para você cultuar com a sua família e desenvolver as ações que glorificam o nome do Senhor. Vamos agradecer. Pai, nós te agradecemos porque nesta manhã o sol brilha e temos a vida em Cristo Jesus, pela graça, pela misericórdia. Perdoa os meus pecados, os nossos pecados. Ó Pai, muito obrigado pelo perdão, obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela direção, pela Tua Palavra. Nós queremos aprender da Tua Palavra nesse culto. Fala aos nossos corações, traga iluminação no Espírito Santo. Também enche-nos do poder, anima-nos, Senhor, para o dia a dia, para a vida. Abençoe as ações da família, abençoe as ações dos Teus servos e servas no reino. Cuida, Senhor, das crianças, ó Pai, dando proteção, saúde aos pais. Colocamos de maneira especial os idosos. Ó Pai, em nome de Jesus, seja guardando, livrando, Senhor, do mal, da enfermidade. Cuida, ó Deus, nesse tempo, trazendo cura aos enfermos. Ó Pai, esteja trazendo a restauração àqueles que sofrem. Traz, Senhor, alegria, curando da tristeza, da depressão, do luto. Tem misericórdia, Pai. Muito obrigado. Nós oramos, agradecemos pela vida em Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tuas obras te coroam. O hino ao Senhor, de número 28, a coroação. Convido você a engrandecer o nome do Senhor como obra-prima, como criação. Você pode adorá-lo com esse cântico, hino de número 28. Bom dia, vamos cantar o hino, Tuas obras te coroam. Tuas obras te coroam como a luz de esplendor, astros, anjos, céus entoam, hino eterna a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria
amor. Faz alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal. Cantaremos gratos hinos, a jornada até o final. Leiamos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, 1-8. Livro do profeta Isaías, 44, 1-8. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às torrentes das águas. Um dia, um dirá: Eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: Eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim, não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Que assim, nesta palavra do profeta Isaías, tenhamos a consciência e ela seja cada vez mais clara para nós, como igreja, do cuidado, do poder, da direção, da soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as nossas ações, sobre a nossa vida, sobre os nossos projetos, propósitos. Tudo está debaixo daquele que criou todas as coisas e que domina sobre tudo. Ele é o único Deus. Além dele, do grande Senhor, Criador, Sustentador, não há Deus. Então a Ele toda glória, todo louvor e toda honra, hoje e sempre. Vamos continuar com a nossa adoração, com louvor. E convido a todos a nos acompanharem, nos ajudarem nesse momento de cântico. Nós estamos também ressaltando durante esse mês sobre o servo, aquele que participa do reino, engrandecendo o reino através da divulgação do Evangelho, da palavra santa,
testemunhando a boa nova, e isso nós fazemos orando, indo aos campos e ofertando. Para isso nós estamos recolhendo as ofertas, e o trabalho das federações, ou da Federação de SAFs, das queridas irmãs, sobre a oferta no cofrinho. Então, se você está com um cofrinho missionário, você já pode separá-lo e devolver à igreja, pode trazer aqui para nós, e Deus te abençoe. E faça também a sua oferta, que nós já fazemos todos os anos, uma oferta especial para a Junta de Missões Nacionais no mês de agosto. Então nós estamos já com expectativa, muitos já estão preparados, e Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar, adorar, como o pastor nos convidou. Nós cantaremos sobre a soberania de Deus, um cântico muito conhecido, que os irmãos gostam muito, mas entenda que soberania é o controle de Deus sobre tudo, é o governo dele sobre tudo, e nós confiamos totalmente nele. Então vamos cantar que ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu
cantaremos uma canção que fala sobre o tema hoje que será falado pela nossa professora irmã Franciele, que é de Pedro, a história de Pedro. Então, muitas vezes a gente já cantou, eu já falei sobre essa canção que me marca muito. E ele fala: só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração e mostrou o pior de mim para eu ser melhor em ti. Vamos cantar essa canção? Eu te vi fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer. Eu te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Ouvi você dizer sobre a paz e a vida e o seu reino de amor. Ouvi você contar histórias pra nos lembrar. Eu te vi sobre a água, pois eu também estava ali com você. De longe vi o céu se apagar, no madeira sua vida entregar. Notei no teu olhar que um dia eu diria que não conheci. Sente meu coração ter medo e não saber, e te dizer não. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim para eu ser então o melhor em ti. Sei que a morte não triunfou, ter você aqui de volta na mesma areia que me chamou. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim para eu ser então o melhor em ti. Pai, nós queremos entregar nossas vidas ao Senhor, dizer que o Senhor é soberano, que o Senhor governa tudo.
mas que o nosso coração está pronto a ser moldado de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu amor, de acordo, ó Pai, com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, assim como o Senhor ensinou a Pedro. Que o nosso coração esteja aberto agora para ouvir a tua palavra. Abençoe as crianças que vão também agora cultuar, e junto com a tia Isabel. Muito obrigado por essa igreja que participa conosco, que está aqui nessa adoração. Cuide do coração de cada família, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, irmãos. Bom dia, crianças. Todo mundo está bem? Tem muitas crianças aí, será? Então, mais uma escola dominical e nós podemos dizer a Deus que o amamos, que nós queremos falar isso através do nosso culto, através da nossa adoração ao Senhor, porque Deus, Ele demonstrou para nós o seu grande e imenso amor. Então, nós temos falado do versículo da conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus, né, para conversar à noite. Queria saber um monte de coisas, mas uma das coisas especiais que ele queria saber era como realmente ser de Jesus. E Jesus falou com ele, né? E falou ainda mais do grande amor de Deus para com as nossas vidas, que mandou Jesus morrer numa cruz por nós. Então, vamos falar do nosso versículo? Vamos lá, devagarzinho, para os pequenos dar conta de acompanhar, né? Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, o grande amor de Deus para todo o que nele crê. Então, nós cremos em Jesus. E isso é maravilhoso. É o suficiente para estarmos com Jesus, termos uma vida nova, como Nicodemos perguntou para Jesus. Então, vamos cantar Crê somente. Crê somente. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente, sempre. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente sempre. Meu barco é pequeno, bem animado aí. Quem estiver sentado, levanta para cantar, bem animado, tá? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem pra viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Só quando Jesus meu barco guiar, aos céus poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Só quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Muito bem, vamos cantar o nosso cântico que fala que eu posso, eu devo, né? Eu sou um missionário de Jesus. Aquele que já tem a vida nova em Jesus é um missionário dele. Fala dele sempre.
Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não precisa atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Então, na última parte do cântico, fala para a gente dizer para Deus assim: Senhor, o Senhor me usa, dispõe, porque eu vou orar, eu vou trabalhar. Se Deus me chamar para outro lugar, eu vou. Mas aqui também eu posso falar de Jesus. Todo momento, em todo tempo. E agradecemos a Deus por essa oportunidade, que é linda, maravilhosa, falar desse grande amor de Jesus conosco. Vamos orar? Papai do céu, Papai do céu, obrigado por essa manhã. obrigado por essa manhã. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado pela nossa igreja. E pelo cuidado do Senhor. E pelo cuidado do Senhor. Sobre todas as nossas Sobre casas. todas as nossas casas. Ó Deus, Ó Deus, continue nos abençoando, continue nos abençoando, fazendo de nós missionário que leva Jesus para as para pessoas. as pessoas. E nos abençoe. E nos abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora nós vamos ter a parte da lição, né? Beijo, crianças. Muito bom, criançada. Deus cuide de vocês e abençoe com toda a família. Nosso propósito de manhã, principalmente, é aprender em família, e vamos então receber a exposição, né, da palavra com sempre um dos nossos professores ou professoras estão trazendo, compartilhar da palavra pela manhã. Então, nós queremos dar nesse momento as boas-vindas à professora Franciele, que está preparada. Então, bom dia, Franciele. Obrigado por ter aceitado mais uma vez compartilhar a palavra nesse dia. Deus te abençoe, seja com você, com a sua família. Seja bem-vinda. Olá, queridos. Bom dia, pastor. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês novamente. E hoje nós vamos estudar mais um pouquinho da palavra de Deus nos nossos corações. Vamos falar um pouco sobre o apóstolo Pedro. A ideia é que a gente introduza sobre a história dele e que a gente tenha um panorama geral sobre o que Deus fez na vida de Pedro, e que em uma próxima oportunidade a gente possa continuar vendo o que Deus fez a partir de Pedro. Eu usei e vou usar esse livro que eu recomendo aos irmãos, Pedro, Pescador de Homens, do nosso querido Hernandes Dias Lopes. Um livro para ser de cabeceira mesmo, muito bom. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o texto que se encontra em Lucas 5, os versículos 1 até o 11º, de 1 a 11. Depois a gente vai lendo mais alguns versículos. Só para introduzi-los, o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos, talvez o primeiro mesmo, já que ele é chamado primeiro por Jesus. E na Bíblia nós temos Cristo e os outros irmãos, os outros apóstolos, referindo-se a Pedro também por Cefas, por Simeão e por Simão. Então, nesse estudo bíblico, nós temos o objetivo de conhecer mais sobre a história do apóstolo Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus. Então, vamos ler. Se você tem a sua Bíblia aí, me acompanhe. O texto diz o seguinte: certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré,
viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago, e os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, o nosso querido apóstolo, pediu-lhe que ele se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, Jesus ensinava do barco às multidões. Quando Jesus terminou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. E aí Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Por que mandas para lançarmos as redes? Fizeram isso e apanharam, mas eles fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios dos outros barcos para que eles os auxiliassem. E eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem de tantos peixes. Quando Pedro viu isso, atirou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O espanto, com efeito, se apodera dele de todos que estavam em sua companhia. Por causa da sua pesca que havia acabado de fazer, também João e Tiago, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão Pedro. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhais medo, doravante será pescador de homens. E então, reconduzindo os barcos à terra, deixou tudo e o seguiu. O apóstolo Pedro, então, tem o primeiro contato com o nosso Salvador, o Salvador do próprio apóstolo, o Senhor Jesus. Pedro era um homem natural de Betsaiba, que era uma aldeia de pescadores não muito distantes de Cafarnaum. Ficava na região costeira do Mar da Galileia. A gente consegue ver isso no primeiro capítulo de João, no versículo 44. Mas Pedro também tinha uma casa em Cafarnaum, na Galileia. Marcos vai falar sobre isso no versículo 21 do primeiro capítulo. E alguns estudiosos sugerem que a sua residência realmente fosse em Cafarnaum. E Betsaida era apenas a sua aldeia de origem, de onde ele partiu. Ele era irmão do apóstolo André, que também era um pescador de profissão, assim como ele. E como eu já falei, apóstolo, assim como ele. Então o Senhor Jesus chamou os 2 irmãos. E é bem provável que seu pai também fosse um pescador, por causa do escrito de João, no versículo 42, no capítulo 1, que diz: E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, diz: Tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Era casado. Como é que a gente sabe disso? Primeiro, porque Jesus curou a sua sogra. Em Marcos 1, versículo 30, a gente vê Jesus curando a sogra de Pedro. E, além disso, é possível que a sua esposa também o acompanhasse, irmãos, durante as suas viagens ministeriais, durante as viagens na igreja primitiva, depois que Jesus morre e ressuscita, porque no capítulo 9 da primeira carta a Coríntios, Paulo vai mencionar assim: nós temos o direito... não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro, dando a entender que Pedro levava, então, a sua esposa e que os outros irmãos, naquela época, poderiam fazer isso em suas viagens ministeriais. Pedro possuía uma educação simples, limitada. Ele falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia. Vocês podem lembrar que ali, quando Jesus está sendo preso e Pedro está, naquele momento em que ele está traindo Jesus e negando ele, uma serva fala: mas você fala como um galileu, né? Então isso sugere que o sotaque dele era bem forte, o aramaico era forte do sotaque de Galileia. A gente vê isso tanto em Mateus 26 quanto Marcos 14. E aí Pedro usa tanto esse idioma para ler e escrever. Só que ele também falava um pouco de grego, muito provavelmente por causa da sua profissão, porque isso era provavelmente necessário para que houvesse um contato com os gentios, para que houvesse também um contato na sua profissão como pescador. O grego era muito utilizado na época, sobretudo nas cidades de Decápolis, onde Pedro ficava rodando. É interessante que a gente comece a lembrar também dos 4 nomes que a gente vê sobre Pedro, né? Tanto Pedro, Cefas, Simão e Simeão. Como já disse, o apóstolo Pedro ele é chamado por outros nomes nessa narrativa bíblica. Por que isso? Porque possivelmente seu nome original era o hebraico Simeão, utilizado originalmente em alguns textos como Atos 15, 2 Pedro 1, primeiro versículo, primeiro capítulo, perdão. E talvez ele tenha adotado o grego Simão com pronúncia semelhante.
algo que é interessantíssimo para a gente pensar é como era a personalidade de Pedro, irmãos. Quando a gente vê todas as referências sobre o apóstolo Pedro disponíveis, não apenas nos 4 evangelhos, mas no Novo Testamento como um todo, e até mesmo nos escritos históricos, todos os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, mas direta e muito impulsivo. Pedro era 8 ou 80. Ou ele pedia para andar sobre as águas e depois ele já gritava com falta de fé. Um homem que era muito impulsivo. Ele tinha, além dessa impulsividade, uma aptidão para liderança. Tanto é que ele liderou, né, o grupo dos apóstolos, dos discípulos como um todo, mas também, depois, na construção da igreja, na igreja primitiva, Pedro também foi um dos líderes, né? Tiago foi aí um líder maior, talvez, mas Pedro teve uma importância gigante na construção da igreja primitiva. Ele era caloroso, vigoroso, mas era comunicativo. Talvez por isso, né, tenha sido um grande líder. Pedro não ele liderou antes da construção da igreja, e é importante que a gente lembre que ele também liderou antes de ser lapidado pelo Espírito Santo, mas também depois, quando o Espírito Santo age sobremaneira sobre Pedro, e a gente vai ver como que isso se deu ao longo do estudo, ele sempre foi um líder nato. Mas também era emotivo, sanguíneo, autoconfiante, talvez um pouco exigente. E a gente vê, por exemplo, no episódio da traição de Jesus no Getsemane, que Pedro foi completamente emotivo, né? Quando ele corta ali a orelha do sumo sacerdote Malco. Pronto, nós vimos como era ele de forma geral. Mas o Senhor Jesus chama Pedro, apesar dos pesares, apesar de ele ser esse homem impulsivo, apesar de ele ter inúmeros problemas e inúmeros defeitos, o Senhor Jesus chama Pedro. E como que se deu esse chamado, a escolha do apóstolo Pedro como um discípulo de Jesus? O Evangelho de João, ele relata um primeiro contrato entre Jesus e Pedro, por intermédio de André, o seu irmão, que também era um apóstolo, né? Isso a gente vê em João 1,41. Só lendo esse versículo, então, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Isso é a palavra de André. Esse contato com Jesus, ele ocorreu antes do ministério público de Jesus na Galileia. Depois disso, Pedro e André, os irmãos, eles continuaram com a pescaria durante um tempo, até que eles receberam um convite consequente de Jesus, enquanto eles estavam pescando no mar da Galileia, isso em Marcos 1, no verso 16. Mais tarde, então, Jesus escolheu todos os discípulos, né, 12 homens, entre aqueles que estavam já o seguindo, para serem seus discípulos mais próximos, e assim o apóstolo Pedro foi, então, um dos primeiros discípulos a ser chamado. Além disso, nós sabemos que ele era um dos 3 que sempre estavam mais próximos de Jesus. Os evangelhos nos relatam que Pedro sempre estava naquele grupo seleto que acompanhava Jesus, como, por exemplo, no Getsemane, como quando Elias e Moisés, na transfiguração. E o nome de Pedro, ele sempre aparece primeiro nos escritos, tanto em Marcos, Mateus, em Lucas e até em Atos dos Apóstolos. Durante o ministério de Jesus, o apóstolo Pedro teve uma participação muito ativa, muito significante, apesar de ainda precisar melhorar em muita coisa. Isso nos mostra, meus queridos, que nós temos que buscar a melhoria em nossas vidas, sobretudo na nossa vida espiritual, no nosso contato com Jesus, mas isso não nos impede de tentarmos, continuarmos, de exercermos alguma função específica no reino. Ainda que com os nossos defeitos, a gente deve tentar e estar ao lado de Jesus. Durante todo esse tempo, ele estava ao lado de Jesus. Ele ouvia tudo que Jesus falava. E isso, com certeza, contribuiu para tudo que o Espírito Santo consolidou logo depois da ressurreição de Jesus. Como já foi dito aqui, queridos, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, estava entre os mais próximos, e ele foi porta-voz, muitas vezes, dos 12. Ele foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas, né? Em Mateus 14, 28, a gente vê, então pede Jesus, faça com que eu ande sobre as águas. Foi ele também que, juntamente com Tiago e João, estiveram com Jesus no episódio da transfiguração.
Foi ele que tentou repreender Jesus diante do anúncio da sua morte iminente no Calvário. Fala, não, Jesus. Como se ele estivesse olhando para Jesus e falasse, repreenda esse espírito de morte, o que é isso? A gente quer o Senhor com a gente. Nessa ocasião também, Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás. São pesadas essas palavras, mas eu gosto de pensar que Satanás se apartou, mas Pedro continuou ali. Continuou porque Pedro é discípulo, e discípulo tem que andar perto. Então, Jesus manda que o mal se aparte, aquela ideia completamente maligna que tirava, né, toda a obra de Cristo da salvação, que essa ideia se apartasse, que Satanás se apartasse, mas Pedro continuou ali, ouvindo, porque ele é discípulo. E como discípulos, nós devemos andar perto de Jesus. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem era, quem que as pessoas estavam achando que eles eram, vocês podem lembrar que Pedro foi o primeiro a responder, confessando que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. O próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação dada de Deus para ele. Talvez porque Pedro já estava se achando um pouco, né? Falava, eu já sei que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus, ele fala, isso foi o Senhor, foi Deus quem atribuiu essa resposta, essa revelação a você. O apóstolo Pedro ouviu diretamente de Jesus uma ordem, logo depois no fim, lá em João 21, né, no lago de Tiberíades, apacenta as minhas ovelhas. Ora, numa determinada ocasião, Pedro questionou Jesus sobre a situação dele e dos demais, que haviam deixado tudo para seguir, né, e aí ouviu as promessas das bênçãos do reino de Deus. Além disso, Pedro foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, negou ele 3 vezes. E aí talvez esse seja o episódio que a gente mais lembre de Pedro, né? E é que ele negou a Cristo por 3 vezes. E talvez a gente lembre da história de Pedro com um pouquinho menos de brilho do que ela realmente tenha. Porque o Senhor Jesus fez muito mais coisas na vida de Pedro do que isso. Ele negou Jesus, né, 3 vezes antes que o galo cantasse, 2 vezes na ocasião que envolve a prisão e 1 vez já na crucificação do Senhor. Na verdade, essa negação ela vai contrastar diretamente com o comportamento valente, violento que Pedro tinha, por exemplo, quando ele cortou a orelha de Malco, que eu já mencionei, o servo do sumo sacerdote. Durante a prisão de Cristo, Pedro age completamente sem saber o que fazer, e Jesus o repreende, como tantas outras vezes. Diante do olhar de Jesus, ao lembrar-se das palavras do mestre, Pedro ele se arrependeu profundamente. E isso muda toda a história de Pedro, o quanto ele se arrepende de fato, se arrepende de verdade, e isso nos mostra o quanto o arrependimento é importante nas nossas vidas. Jesus Cristo, depois de morto, ressurreto, aparece pessoalmente ao apóstolo Pedro. A gente vê isso em Lucas e Paulo também vai comentar disso em Coríntios 15, versículo 15. Logo depois disso tudo, a gente já tem assim a introdução da igreja primitiva. E aí o ministério do apóstolo Pedro, ele muda da água para o vinho. O apóstolo Pedro se torna outra pessoa. No fim, a gente vai ver como isso se deu. Mas vamos tentar lembrar um pouquinho, já que a gente está vendo mesmo uma introdução e uma história de Pedro, o que ele fez na igreja primitiva? Ele foi o primeiro a pregar no evangelho no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, verso 14. Vocês devem lembrar que tinha cerca de 3.000 pessoas. E, aliás, que 3.000 pessoas se converteram, né, naquele dia, isso é muito importante. Até o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro aparece com bastante destaque. Durante os primeiros anos, ele foi o líder da igreja de Jerusalém. Só que eu quero ressaltar aqui que o apóstolo Tiago foi quem liderou o concílio de Jerusalém, que foi quem tomou importantes decisões. E hoje eu não vou entrar no mérito da questão da igreja romana chamar Pedro como primeiro papa. A gente vai falar disso mais para frente, em outro estudo. Mas é importante a gente lembrar que isso já é um argumento, né, uma refutação de que o líder da igreja, de fato, foi Tiago, que liderou o concílio de Jerusalém e outras decisões. Mas Pedro ele teve de grande destaque, principalmente nos primeiros capítulos de Atos. É importante frisar, irmãos, que o Pedro que fugiu, porque ele não queria falar para uma serva, uma simples serva,
que ele era, de fato, amigo de Jesus, de que ele era um discípulo dele, logo depois ele rasga o coração e fala para 3.000 pessoas do Evangelho de Jesus. Ele fala abertamente, e, na verdade, ele fala até de forma com altivez, com uma firmeza de que eles mataram Jesus. Então, daí a gente consegue ver o quanto Cristo mudou o coração de Pedro e as suas atitudes. Durante o ministério dele, ocorreram grandes milagres. Até mesmo os doentes eram colocados de uma forma que, com o passar da sombra de Pedro, eles eram curados. A gente vê isso no capítulo 3 do livro de Atos. Foi ele também quem disse as palavras conhecidas, né, não apenas na igreja, mas fora. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, ele, em nome de Jesus, fez muitas obras. Curou, a sua própria sombra curava. Dentre esses milagres, também se destaca a ressurreição de Dorcas, no capítulo 9 de Atos. Ele também foi responsável por anunciar boas novas à família de Cornélio. Na carta de Gálatas, o apóstolo Paulo informa que Pedro esteve também lá em Antioquia. E é nesse relato que nós encontramos, né, um conflito entre Pedro e Paulo, porque Pedro erra novamente. Ele age dissimuladamente, associando-se aos cristãos gentios, depois se afasta deles, né, meio que com falsidade, por simplesmente temer a pressão do grupo da circuncisão, dos cristãos da circuncisão. E aí Paulo vai exortar Pedro aqui nesse momento, e depois as coisas se acalmam e Pedro entende. Jesus ainda está mostrando muita coisa para Pedro nesse momento. O comportamento do apóstolo Pedro, irmãos, ele acabou influenciando até mesmo Barnabé, então foi necessário que Paulo o repreendesse. E aí a gente vem ver, né, a igreja sendo bênção para que a gente lesse e aprendesse o que Cristo quis, e que um melhorasse o outro, né? Nós temos dois grandes nomes do cristianismo, Paulo e Pedro, com uma exortação e um ensino a partir daí. Após o anos 50 depois de Cristo, a gente não tem tantas informações detalhadas sobre o apóstolo Pedro. A gente tem 2 epístolas, 2 escritos de Pedro, mas nós sabemos que ele permaneceu ativo na pregação da palavra de Deus, no pastoreio, né, do rebanho que Deus confiou a ele, lembrando lá das palavras de João 21, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro faz isso. Existe um grande debate se ele ficou em Roma, se ele fixou residência lá ou não, mas é certo, irmãos, que a igreja em Roma, ela não foi fundada por ele, porque seria muito impossível, improvável que Paulo escrevesse depois uma epístola para eles, né, para os romanos, sem mencionar Pedro. Então, esse é também até um outro argumento que nos mostra que Pedro não seria, então, o primeiro papa e que teve fundando a igreja em Roma. Não há indícios que ele tenha sido isso, mas é provável, muito provável que ele tenha passado por Roma em algum momento, próximo do fim da sua vida, e que tenha escrito 2 epístolas lá nessa cidade. Em 1 Pedro 5,13, o apóstolo Pedro ele escreve dizendo estar na Babilônia. Essa informação tem sido entendida pela maioria dos estudiosos como uma referência à cidade de Roma. Existe também uma tradição muito antiga que diz que o apóstolo Pedro ele foi martirizado em Roma por volta do ano 68 depois de Cristo, assim como foi Paulo. Tertuliano defendeu essa informação, Orígenes afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e isso é um ponto muito interessante, irmãos, porque a história nos diz que ele disse que não poderia ser crucificado como foi o seu Salvador, que ele não era digno disso. Portanto, ele foi crucificado de cabeça para baixo. A gente tem muitos estudos que dizem sobre isso. E aí nos mostra que quando Cristo fala, né, que ele cingia o lombo e fazia aquilo que ele queria, mas que depois ele não faria, Jesus realmente está dizendo sobre o fim da vida de Pedro. Pedro, ele provavelmente, durante as perseguições de Nero, que era imperador de Roma,
que perseguiu muito forte os cristãos, ele morreu crucificado como seu mestre, mas morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, muito provavelmente. Irmãos, esse seria um resumo da vida de Pedro, bem resumido mesmo, que a gente consegue tirar muito mais informações. Mas o que a gente conclui com isso, né? Por que é importante estudar a história de um discípulo, a história de um homem ou de uma mulher que a Bíblia nos conta? É importante porque a gente consegue tirar algumas coisas para a nossa vida. Segundo, porque a gente conhece os tesouros escondidos que estão nas Escrituras. O Senhor sempre nos fala através das histórias e Ele nos deixou muitas coisas na vida através da vida de Pedro. Para concluirmos, eu quero que vocês lembrem daquela frase enfática que lemos no nosso primeiro texto bíblico, em Lucas 5. Diz o seguinte: Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, abre aspas, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Jesus, ele não afasta de Pedro, mas, pelo contrário, ele vai atrair muito mais Pedro durante toda a história. Jesus, em vez de ir embora, ele convoca Pedro para um novo desafio. O mesmo Jesus que ordena Pedro a lançar as redes ao mar, pesca com a rede de sua graça esse apóstolo. O mesmo Jesus que manifestara seu poder lá na pesca maravilhosa, agora ele vai atrás de Pedro, através de Pedro fazer a mais gloriosa pescaria, que é a pescaria de homens e mulheres. Ele transformou aquele pescador de peixes em pescador de homens, em pescador de vidas para o seu reino. Pedro, irmãos, é a personagem talvez mais contraditória da Bíblia. Ele oscilava como uma gangorra desde os picos mais altos de coragem, gritando que era corajoso e que faria tudo por Jesus e que morreria por ele. Depois ele ia até a profundeza do abismo com tanta covardia. Esse era Pedro, muito contraditório. Com a mesma velocidade que ele avançava na devoção mais fiel, ele andava de marcha ré e retrocedia, tropeçava nas próprias palavras. Pedro é muito mais do que um homem paradoxal, ele é um emblema. Só que o que eu quero chamar a atenção nesse momento é que Pedro é o nosso retrato. É símbolo da nossa biografia quando a gente pensa na nossa natureza pecaminosa. O sangue de Pedro, ele corre em nossas veias e nós temos o DNA de Pedro. O coração de Pedro pulsa em nosso peito muitas vezes quando nós fazemos da mesma forma tais contradições. Quando nós estamos longe dos propósitos de Cristo, a gente expressa o DNA de Pedro. Isso porque nós também oscilamos. Ora nós devotamos a Deus, no outro dia a gente tem covardia. Às vezes nós subimos nas mais altas montanhas e aí a gente cai nas profundezas dos pecados. Nós falamos coisas lindas para Deus e para os outros de Deus, mas nós tropeçamos na nossa língua, na nossa própria língua, seja mentindo, seja reclamando, maltratando nossos irmãos, a nossa família. Prometemos uma fidelidade para Deus lá na nossa confissão de fé pública, né? E depois nós demonstramos uma vergonhosa covardia em nunca mais falarmos de Jesus para ninguém. Nós revelamos uma fé robusta quando estamos perante os outros, mas provavelmente em outra hora nós naufragamos na incredulidade, duvidando do que Deus vai fazer, duvidando que Cristo vai voltar. A gente vive como se Cristo não fosse voltar, muitas vezes. Mas há esperança. Se houve esperança para Cristo, há esperança para você e para mim. Há esperança porque Cristo ele nos chama hoje a um arrependimento sincero. Não aquele arrependimento, né? Aquele sentimento de, poxa, eu não deveria ter feito isso, mas aquela coisa que não vai para o coração. Nós precisamos de um arrependimento que mude as nossas vidas. O verdadeiro arrependimento nos constrange a sermos pessoas melhores e não nos afastarmos de Jesus. Pedro foi como uma pedra bruta que foi trabalhado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus até chama de pedra, né, de pequeno fragmento de pedra, exatamente por isso, porque ele seria lapidado pelo Espírito Santo. De violento, ele passou para um homem manso. De um homem afoito e precipitado, se tornou ponderado.
Nos evangelhos, a gente vê um homem rude, bravo. Quando a gente lê as epístolas que Pedro escreveu, e ele chama os outros de filhinhos, a gente consegue ver como ele se tornou mais manso. De um homem explosivo se tornou controlado e paciente. Mas ainda caminhando, né? Ainda errando, mas o Espírito Santo completando a boa obra que começou. De um homem covarde se tornou um gigante que enfrentou prisão, enfrentou açoite, a crucificação, enfrentou olhando nos olhos dos outros, falando que eles tinham matado Cristo, se tornou corajoso. Pedro foi um homem depois, irmãos, de oração, de intimidade com Deus. Pedro, aquele mesmo Pedro que outrora dormia no Getsemane e não conseguia ficar uma hora sequer de pé, como o próprio Jesus falou, depois se tornou um homem de oração. Um homem que ajoelhava para orar pela igreja. Um homem que orava e tinha compaixão, como seu próprio mestre ensinou, dos outros. A mudança que Deus fez em Pedro nos dá força, porque fica claro que Deus pode fazer essa mudança em nós. Acaso Deus está morto? De jeito nenhum. Acaso Deus mudou? De maneira alguma. O mesmo Deus que convocou Pedro nos convocou. O mesmo Deus que deu uma obra a Pedro nos deu. Mas o mesmo Deus que mudou Pedro pode nos mudar. Eu quero ler agora, por fim, uns versículos do capítulo 21 de João, para a gente finalizar. Diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, depois de morto e ressurreto, à margem do mar de Tiberíades. Estavam juntos Simão Pedro, chamado Dídimo, Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 dos outros discípulos. Aí Pedro disse o seguinte: vou pescar. Completamente sem coragem, sem esperança. E eles disseram: nós vamos com você. E ainda arrastou os irmãos. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Não sei se vocês se lembram de alguma coisa, mas eu lembro do primeiro texto que nós lemos. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Esses são os 4 primeiros versos. Continuemos. E disse Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venha comer. E nenhum de seus discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Aí ele diz: sim, Jesus, tu sabes que te amo. Aí Jesus disse novamente: Jesus disse: cuide dos meus cordeiros, apacentas as minhas ovelhas. Aí novamente Jesus pergunta: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu pela 2ª vez: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E pela 3ª vez, Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Dessa vez, Pedro se entristeceu. E aí Jesus disse a ele: cuide das minhas ovelhas. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá. Levará para você onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte o qual Pedro iria glorificar a Deus. Irmãos, as 2 primeiras vezes que Jesus usou para perguntar se Pedro o amava, ele usa a palavra agapau, a palavra ágape, que significa um amor sacrificial, um amor que dá a vida pelo outro. Só que a resposta de Pedro é ele dizendo: Senhor, eu te amo, dizendo: sim, Senhor, eu te filéu, agapau e filéu são diferentes. No português, quando a gente lê, a gente talvez não consiga entender muito bem, mas quando a gente vê a diferença entre o amor sacrificial, Jesus pergunta: você me ama como um amor sacrificial, mais do que todos esses aqui? Aí ele responde meio cabisbaixo que ele gosta de Jesus, não é aquele amor sacrificial. Perceba que antes ele falava: sim, Senhor, eu morro pelo Senhor, eu te amo mais que tudo, mas agora ele cai em si. E aí Jesus perguntou outra vez: você me ama com todo o seu amor, de um amor sacrificial, capaz de morrer por mim? E aí Pedro responde a 2ª vez: eu te filéu, eu te amo, Senhor. E aí a 3ª vez Jesus usa essa última,
essa outra palavra. Pedro, você me filéu? Ou seja, você gosta de mim? E aí Pedro se entristece, porque ao mudar o verbo, Jesus desperta Pedro uma lembrança. Pedro lembra que ele já disse que amava a Cristo mais do que tudo, de uma maneira sacrificial, mas ele era cheio de arrogância. Ele dizia que dava a vida por Jesus. E quando ele faz isso, ele o negou, lembram? Só que aqui, Pedro reconhece que não havia poder nele mesmo para isso. Só que Jesus o capacita e o ensina. E é isso que nós precisamos compreender e entender. Que há um processo de amadurecimento na nossa vida. Deus, ele trabalha constantemente. E todo o processo de Deus, ele tem um único propósito. Nos levar ao verdadeiro relacionamento de amor com ele. Onde existe compromisso. Onde existe compreensão do nosso papel e do papel de Deus para cumprir sua vontade. Para finalizar, irmãos, quero trazer isso para a nossa vida. Quantas vezes nós entristecemos porque nós sabemos das nossas limitações. E talvez, de repente, o pecado talvez te entristece porque você não está conseguindo. E isso te entristece a ponto de você largar tudo. Querer fazer como Pedro. Eu vou largar, não vou mais à igreja, ou enfim, não vou fazer isso porque eu quero pescar. Ou seja, eu quero fazer outra coisa que eu fazia antes. Talvez seja ao ponto de nem mais orar, ou orar por orar, com palavras vãs. E Deus, ele não quer isso das nossas vidas. Lembre-se, Cristo fez uma mudança em Pedro. E nós temos o mesmo Deus, o mesmo Cristo, o mesmo Deus encarnado que conhece o profundo do nosso ser. E aí Jesus pode nos colocar de pé, ele pode restaurar nós e restaurar os nossos ministérios. Depois disso, irmãos, Pedro foi um novo homem. Pedro orou como nunca, pregou como nunca, amou como nunca. Depois da negação e da traição, Jesus lhe deu perdão. E é isso que a gente tem que lembrar hoje. Cristo é capaz de nos perdoar. Portanto, a nossa oração agora é que Cristo nos perdoe e mude a nossa vida. Que a gente levante hoje para uma nova semana, para um novo mês, um novo ano, uma nova vida. Que essas palavras não fiquem apenas como palavras, mas que sejam ações dentro de nós. Que a gente lembre-se de cada um dos nossos pecados, confesse-os a Cristo e mude de vida, pelo poder que há no Espírito Santo. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, para mim e para você. Então eu quero orar agora e eu peço que você largue tudo que você está fazendo nesse momento e ore também. Não se deixe ser levado pela passividade ou por qualquer outra coisa. Feche seus olhos nesse momento e ore, pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus a coragem que Ele deu a Pedro, pedindo a Deus uma nova vida. Porque o Senhor também nos chamou para sermos pescadores. Oh Deus, obrigada pelo dom da vida, obrigada porque o Senhor nos comprou com o sangue de Jesus. Nós somos gratos, mas nós pedimos hoje perdão. Perdão pelos nossos pecados. Quando pecamos pelas nossas falas, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações e também pela nossa omissão. Senhor, perdoe-nos e faça de nós homens e mulheres novos, para que nós tenhamos uma família forte, uma igreja forte e uma sociedade forte, para que a gente influencie outros, para que o Senhor faça em nós a sua boa obra. Nós cremos que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Portanto, o Senhor nos dê força para vencer o pecado, para sermos mais corajosos e para amarmos mais o Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigada pela oportunidade, por me ouvir. Que o Senhor abençoe sua vida, a sua semana. E fiquem atentos. Hoje, às 18 horas, nós retornamos para um culto público novamente. Os templos fechados, ainda estão fechados, mas a igreja não. Lembre-se disso e venha orar e louvar ao Senhor juntos, cada um na sua casa, com segurança. Que Deus os abençoe e vos guarde. E até mais. Um grande abraço a todos. Eu te vi
fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer. Eu te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Ouvi você dizer sobre a paz e a vida e o seu reino de amor. Ouvi você contar histórias pra nos lembrar. Eu te vi sobre a água, pois eu também estava ali com você. De longe vi o céu se apagar, no madeiro a sua vida entregar. Notei no teu olhar que um dia eu diria que não o conheci. Senti meu coração ter medo e não saber, e te dizer não. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Sei que a morte não triunfou, ter você aqui de volta, na mesma areia que me chamou. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor